Boa noite, meus amigos. Hoje é 13 de julho, vamos fazer mais uma live. Essa noite a gente vai estar conversando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live hoje, muito especial. Vamos estar conversando hoje sobre a educação dos filhos para a sexualidade. É um tema, assim, bem polêmico, mas que é necessário falar sobre o assunto, né? Bem necessário falar sobre esse assunto. Hoje de manhã eu tava refletindo um pouco sobre isso, né? Enquanto eu tava rezando as minhas orações. E me lembrando, né, que hoje é dia 13 de julho, dia de uma das aparições de Nossa Senhora de Fátima. E no dia 13 de julho, Nossa Senhora revelou a 3 crianças, né? Uma de 7 anos, uma de 8 anos e uma de 10 anos, a visão do inferno. Então, nada mais do que justo a gente falar sobre algo assim tão importante para os nossos filhos, mesmo que tão pequenos, né? Então, eu vou chamar hoje aqui o nosso convidado, que já está aqui presente. A gente vai chamar o nosso convidado. Muita honra e satisfação. Vamos ver aqui se ele vai conseguir entrar agora. Boa noite, professor João Malheiro. Boa noite, tudo bem, Bruna? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Nossa, Completa a história de Fátima que eu estava curioso para saber. pronto. Eu estava hoje de manhã fazendo a minha oração, refletindo um pouco sobre a aparição de Nossa Senhora de hoje, né? Que no dia 13 de julho foi a terceira aparição de Nossa Senhora. E foi exatamente o dia que Nossa Senhora revelou aos pastorzinhos. Uma criança de 7 anos, uma criança de 8 anos e uma de 10 anos, a visão do inferno. Né? Foi a visão do inferno, falando sobre a guerra, que se eles não rezassem, não fizessem penitência, ia vir uma guerra pior. E muitas vezes a gente tem tanto medo, tanto receio de tratar algumas questões com os nossos filhos, e a própria Mãe de Deus teve essa coragem de mostrar algo assim tão, né, difícil para tantas crianças verem, né, com essa idade, 7, 8, 10 anos. E a gente às vezes tem esse receio, esse medo, né? Se a nossa mãe mostrou isso para os seus filhinhos, assim, há mais de 105 anos atrás, há mais de 105 anos atrás, por que que a gente não pode falar sobre um tema tão, assim, polêmico como esse que a gente vai tratar hoje, nos nossos dias, com os nossos filhos, né? Então, Aham. estou bem feliz, assim, de a gente estar fazendo essa live nesse dia, né? E também quero muito agradecer a você por ter aceitado esse convite. Fiquei muito feliz, né? Muito honrada. Não tenho muitos seguidores, sou muito pequenininha ainda aqui no Instagram, mas com muita alegria, né? Ter essa satisfação de estar falando com o senhor aqui hoje, com a gente. Eu estou curioso em saber o que você foi fazer no Canadá. Pense num lugar difícil para criar filho, viu? Eu Dif- sei. Dificílimo, dificílimo. Foi missão de Deus mesmo. Não sei até quando a gente fica. A gente veio para cá para ajudar a missão da comunidade Shalom aqui no Canadá, né? Já vai fazer 5 Ah, anos aqui. E vamos ver até quando vai ser, né? Vai estar nas mãos de Deus, e está né? em que cidade? A gente está ligado à missão de Toronto. Eu moro em Mississauga, que é uma cidade que fica na Grande Toronto, né? Bem próximo de Toronto, assim, 20 minutos de carro de lá. Entendi. E o clima aí, como é que está agora? Agora está no verão, tá ótimo. Já Agora, pegou muito frio? Já oxe, pegou muito frio? demais. Já chegamos a pegar aqui menos 25, sensação térmica de menos 30. Meu Deus, caramba, que coisa horrível. É. Mas as crianças gostam, viu? Elas se acostumam facinho. Ah, é? Para mim não é muito fácil, não. Sou de Fortaleza. Meu Deus. Terra É, o do... seu sotaque não deixa eu esconder, é bem Fortaleza mesmo. Professor, mas muito obrigado mais uma vez, né? Para quem não conhece, acho que não precisa apresentar muito, mas o professor João Malheiro é doutor em Educação pela UFRJ, também é diretor do Colégio Porto Real e formador de pais e mães. Tenho a alegria também de agora estar participando do percurso, né, com o professor, e um verdadeiro itinerário de cura interior para os pais, né? Os pais que vão ser curados para educar os filhos. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Ótimo, estou muito feliz também de estar participando aqui, né, como
como guia de uma aluna, mas também como guia de muitos pais que estão nos acompanhando. E logo falar de um tema que para mim é muito prazeroso, porque um tema que você chama assim polêmico, eu não acho um tema polêmico, eu acho um tema que as pessoas não aprenderam a ver a beleza desse tema. Então, acho Verdade. que como a gente como quer guiar os pais, quer educar os pais corretamente, a gente tem que tentar desmistificar todo esse medo, desmistificar todo esse clima negativo. Não sei por quê, eu acho que pelo contrário, a sexualidade, quando ela é bem vista, quando ela é bem colocada desde cedo na educação dos filhos, ela é maravilhosa, ela é belíssima, ela é fonte de felicidade. E é isso que a gente tem que tentar trazer na live de hoje, né? Mostrar para os pais que nós aprendemos a educar os filhos corretamente nessa temática. Não sei por que ter medo, polêmica ou ver pelo em ovo, não. Vamos pelo contrário. Isso é um presente de Deus. Então, é óbvio que a gente tem que estar preparado para vender esse peixe com um bom vendedor e não com o vendedor que está vendendo um carro ruim para o cara em si levar da loja e ser enganado. Não, não é isso, não. É verdade, professor. É verdade. E é muito interessante, né? Eu estava lembrando também até da própria teologia do corpo, né? Do Papa João Paulo II, que ele vai Sim, tratando de uma forma muito tranquila, né? Entre o homem e a mulher. E para que a gente também, eu acho que isso é muito algo que veio como um tabu na nossa cabeça, né? Mas que na verdade é algo que é divino, né? Deus nos criou para isso, né? Então nada isso, mais tranquilo de a gente tratar com os nossos, com outros pais, para que os pais aprendam a tratar isso bem com os filhos também, né? isso mesmo. É verdade. Agora, você que vai encaminhar a live, que essa live pode ir por tantas vias, tem tantas frentes, tem tantas questões que eu queria que você mesmo perguntasse o que acha mais interessante para a gente entrar. Depois ela já leva, a live já vai sozinha, né? Tá O que você ótimo. acha que é mais, o que você acha que é Também. mais interessante a gente começar a discutir? Pronto. Eu queria também. As pessoas, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, né? Ah, Mas ótimo. escrevi aqui, mas também eu queria também lembrar um pouco do que você foi falando numa live, no Nadando Contra a Maré, né? Alguns pontos que a gente pegou, que foi, por exemplo, sobre o site amortotal.org, né? Que é um bom caminho da gente começar a falar com os filhos, né? O site, ele aborda temas para você conversar entre crianças de 8 a 10 anos, né? E eu lembro que nesse mesmo dia você falou que antigamente você falava que a faixa etária antigamente era de 12 anos para cima, né? E agora já não é mais bem assim, né? Agora é de 9 a 12. Quanto antes, mais rapidamente possível, melhor. Porque, felizmente, né, as redes sociais, a facilidade hoje no celular e enfim, tudo que está aí nos colégios, nos bares, nos clubes, em qualquer lugar que você vai, hoje você está exposto a esse tipo de material e o filho não está preparado para se prevenir os perigos disso. Obviamente, ele vai ser intoxicado, como qualquer droga, como qualquer bebida, e vai trazer consequências, às vezes, danosas. Então, acho que quanto mais cedo nós mostrarmos a beleza de toda essa temática, e, por outro lado, o momento certo de utilizá-la, obviamente, a gente está salvando os nossos filhos de grandes desgraças, né? Porque eu tenho 40 anos de educador, né? A maior parte desses 40 anos, vai nos 25 a 30, eu trabalhei com adolescentes, né? Portanto, gente de 13, 14 em diante. E eu percebia que quando eles chegavam na minha mão para fazer tutoria de estudos, para orientar profissionalmente, enfim, para falar de virtudes, eu já reparava que todos vinham profundamente machucados com essa temática, né? Eu percebia claramente que já estava tarde, né? Eu não sei se vocês perceberam hoje no meu Instagram, lá no Diabo Madeiro, eu coloquei algumas pesquisas recentes, né, que trazem sobre essa temática, que são bastante alarmantes. Eu gostaria de recordar alguns pontos que, enfim, depois que quem quiser olhar no meu feed lá do Diabo Madeiro, pode conferir, mas há essas pesquisas recentes que
Quem me deu esses dados foi um site português, que quem quiser depois entrar, chama-se dauclick.pt, de Portugal. P de pato, T de Teresa. Dá o clique, né? É tudo junto, dá o clique, dauclick.pt, e lá vem esses dados recentes que eles trouxeram de várias revistas americanas, Uhum. e de várias revistas também inglesas, né? E eles dizem, olha que interessante, hoje a idade média que se inicia o consumo de pornografia é 11 anos. Olha aí, então confere com a minha perspectiva, né? Tem que Verdade. começar antes. Se eu chegar aos 11 ou 12, eu já cheguei tarde, eu tenho que chegar antes dos 11, né, para que a pessoa esteja prevenida e saber como trabalhar esse tipo de, vamos dizer, de tentação, enfim, de desgraça que está hoje na internet. Sim. Outro dado muito alarmante: 1 a cada 10 consumidores de pornografia, portanto, 10% dos consumidores, tem menos de 10 anos, portanto, 9, 8 anos. E são dados atuais. É, 1 a cada 3 crianças que visita páginas pornográficas tem entre 10 e 14 anos. Então, mais uma vez, comprovando que tem que chegar antes. Depois, sim, 96% dos homens, 96%, todos, 96% estatisticamente é todos, né, afirmam ter consumido pornografia na adolescência. Então, pronto, se foi consumindo, é que já é uma coisa habitual, viciada, portanto, começou antes. Então, são raciocínios que a gente tem que ir fazendo para ficar alarmado com o tema, não é? Você não pode brincar com esse tema, né? E 63% das mulheres afirmam também ter consumido na adolescência. Um pouquinho menos, mas também é bastante, né? Antigamente, esse tema não era um tema de mulher, era um tema de homem, né? Isso, infelizmente, aproximou muito dos homens, né? Depois, há 230 vídeos que um menino hoje vê por ano. 230 vídeos que ele vê por ano no seu celular. É muita exposição sexual. 230 vídeos desse público que a gente está expondo. Hoje existe 68 milhões de pesquisas diárias de pornografia na internet. Olha, é um dado também muito, muito alarmante, né? Enfim, só concluindo, só para não assustar mais, né? Eu diria que 230 milhões de downloads de aplicativos são de pornografia atualmente. 230 milhões de downloads, quer dizer, as pessoas estão baixando aplicativos pornográficos no seu celular, obviamente entre eles estão as crianças. E atenção, seus pais, para o último dado, assim, que para mim é muito significativo. Eu achava que era menos, agora aumentou. Eu costumava dizer que era 600, né? Nas últimas lives que eu tenho feito dessa temática, eu dizia sempre que havia 600 milhões de sites pornográficos. Atualmente já existem 800 milhões de sites pornográficos. Gente, é muito material para envenenar a criança. Então, se vocês me perguntam, caramba, por que você começa mais cedo? Está aí, ó, dados muito objetivos. Se você realmente está preocupado com seu filho, quer que ele não seja exposto, ou se for exposto por azar, porque ele entrou num jogo e entrou num site porque foi provocado por um amigo, ele saiba o que fazer, como reagir diante desse problema. Agora, se você não previne, se você fica impassível diante desse problemão social, é lógico que o seu filho vai se contaminar. E como eu dizia, quando você pega um jovem contaminado com esse material que acaba com você, depois você tem muita dificuldade para desintoxicá-lo, sabe? Essa é a minha experiência como educador. Exige todo um trabalho de virtude, exige um trabalho religioso, exige um trabalho hoje de purificação mesmo, como qualquer tipo de intoxicação de bebida, de droga, de preguiça, do que for. Então, é um tema que, quanto mais cedo nós, pais, alertarmos os filhos para essa temática, mais felizes vamos deixá-los. É verdade. E hoje em dia começa muito cedo, muito fácil, quando você, por exemplo, se você deixar, sei lá, o seu filho assistir um celular sozinho, YouTube, por exemplo, né? De repente vai uma propaganda ali, a criança aperta, pronto, já foi. Já acabou ali a inocência da criança. Tá bom.
Não tem mais. Tem uma pessoa que perguntou aqui o que que a gente deve e o que que a gente não deve falar para a criança, professor. Eu acho que depende muito da idade, né? A forma como. Então, eu costumo dizer que qualquer tema, seja de matemática, seja de história, de ciências ou de sexualidade, tem que ir havendo uma evolução, um plano inclinado, né? É óbvio, né? A criança tem que ir tendo uma base para ir compreendendo os fenômenos de todos os tipos, então, efetivamente, também da sexualidade. Então, é óbvio que a criança, nos primeiros anos, que ela começa a ter curiosidade com esse tema, os pais que saibam, a partir dos 3 anos, a criança começa a ver que tem meninos e meninas, que tem banheiro de meninos e meninas, que tem roupa de meninos e meninas. A criança começa a ficar curiosa e quer saber como é que não é, como é que funciona, como é que não funciona. Mas nessa época, as crianças fazem perguntas bobinhas, crianças fazem perguntas assim muito simples e que também não exigem, portanto, respostas muito aprofundadas, muito específicas, muito detalhadas, né? Então, eu costumo dizer nessa primeira fase da criança, que é chamada de primeira infância, que para quem quiser ter a linguagem técnica, a primeira infância vai dos 3 aos 6 anos de idade. As perguntas que as crianças fazem são perguntas bobinhas. De onde vêm as crianças? De onde vêm os bebês, papai? Né? E a gente tem que ter respostas também de criança, sabe? Não querer dar grandes explicações, grandes, grandes moralismos e ficar muito tenso. Não, filho, as crianças vêm de Deus. O próprio Deus é que coloca as crianças na barriga da mamãe. E pronto, se for uma criança de 3 anos, ela fica contente com essa resposta. Não precisa explicar mais nada, certo? Depois que chega a segunda infância, que então a fase que vai dos 7 aos 9 anos aproximadamente, né? Tudo aqui varia um pouco mais, um pouco menos, se é menina, se é menino, se tem temperamentos que amadurecem mais rápido, outros que amadurecem mais lento, mas enfim, não vamos aqui entrar em muitos detalhes, senão a gente vai ficar muito detalhista. Mas na segunda infância, de modo geral, entre 7 e 9 anos, então a mãe já pode ir colocando umas respostas um pouquinho mais sofisticadas, mas ainda também muito rápidas, muito simples, né? Mamãe, de onde saem os bebês? E você tem que explicar, olha, filho, os bebês saem da vagina da mamãe, você sabia? A gente tem Deus fez isso de modo muito sábio. Você nunca viu também o cachorrinho lá do nosso sítio, que deu 12 filhotes, lembra? Também saíram do mesmo lugar, né? Ele usa então os animais, né? Eu costumo fazer inclusive esse amortotal.org, esse aplicativo que você expôs agora, ele também usa dessa técnica, e mostrar um paralelismo entre algum animal que o filho gosta, um cachorro, um gato, ou ser da fazenda, do boi, né? Enfim, quando você usa um pouco esse paralelismo da natureza, a gente também faz parte da natureza. Então Deus fez desse jeito, né? O papai joga uma sementinha lá dentro, e depois sai por onde entrou a sementinha. É o seu caminho normal da natureza. E a criança, tá bom, papai. Pronto, ela não pergunta mais nada. Ela não quer saber de mais nada. Ela, nessa idade, lhe basta explicações simples, objetivas, rápidas e que sejam lógicas. Porque com 7 anos, a gente lembra isso, né, quando a gente explica educação, já tem racionalidade, já tem raciocínio lógico, já estão aprendendo matemática, já estão, pois, tendo um pouco de causa e efeito, né? As coisas têm causas, e qual é a causa, de onde vem, pois, esses bebês. Não basta só dizer que Deus coloca, tem que haver um pouco uma evoluçãozinha na resposta, mas não precisa entrar em detalhes técnicos, ou ficar muito preocupado que a filha entenda como é que é a reprodução e tal. Já com 9 anos, então eu diria na terceira fase, que a gente chama de pré-puberdade, tá? 9 aos 12 anos é a terceira fase, vamos dizer, se a gente quiser dividir tecnicamente essa temática da sexualidade. Aí sim, eu acho que é o momento apropriado para que os pais já entrem com mais detalhes sobre o processo reprodutivo, né? Você sabe que no meu colégio, a gente educa lá as crianças, no Colégio Porto Real, a gente educa as crianças nas virtudes, né? Eu sou o professor, né, das virtudes e uso uma coleção que chama Quero Querer, e essa coleção, a partir do quinto ano, portanto, crianças de 9 anos, 10 anos, Uhum. a primeira aula do ano
é sobre o aparelho reprodutor masculino e depois feminino, e todo o processo de reprodução, claramente, de todos os detalhes. E a criança acha lindo, acha maravilhoso. Você explica como uma coisa da natureza, uma coisa normal, sem grandes mistérios. E depois, aqui vem um aspecto hiper importante. Já com 9 anos, você vai atrelando a essa sexualidade uma outra finalidade, além da reprodução, que é o aspecto unitivo, e unir marido e mulher no amor, né? Ser um fruto do amor, que justamente desse amor vai gerar depois mais um filho, uma vida nova, que é muito diferente dos 12 cachorrinhos que ele viu do sítio, porque são pessoas que têm a alma, que vêm, portanto, de Deus, que tem uma coisa mais nobre. Então, você mostra que nessa relação marido e mulher, pois existe uma união amorosa, um fruto de um amor, é a forma mais profunda de alguém se entregar a alguém na natureza, é o aspecto sexual, é explicando isso para a criança. Com toda a naturalidade, com toda essa beleza, a criança fica assim emocionada. Você sabe que os meus alunos, quando eu dei essa aula no colégio, eles me comentaram que chegaram em casa e abraçaram os pais. Oh, que coisa linda. Falaram, pai, obrigado por vocês nos terem gerado por amor. Coisa Isso é uma linda. reação normal de uma boa educação sexual. É associar logo de cara que no ser humano a sexualidade tem um sentido mais nobre que um mero aparelho reprodutor, como os animais, como as plantas, como as abelhas, enfim, como quem quiser expressar qualquer tipo de animal, vegetal, animal. Tudo tem mecanismos parecidos, mas que nós temos um elemento a mais, por sermos seres espirituais, que Deus conectou com esse aspecto reprodutor, e que a criança, quando entende isso, acha lindo, enfim, ele fica emocionado e agradece muito. Então, aqui vem então um aspecto fundamental da educação da sexualidade. Atenção para quem nos ouve. Por favor, não esqueça isso. É que a relação sexual ela só se compreende e só se explica corretamente quando ela está atrelada ao conceito de pessoa humana. Nós somos pessoas humanas. Nós não somos somente animais humanos, como são os cachorros, os gatos, a vaca ou qualquer outro animal. Nós somos pessoas humanas. O que quer dizer pessoas humanas? Então, temos o corpo igual aos animais, mas temos uma racionalidade que os animais não têm, certo? Temos, portanto, uma capacidade de percepção do bem, do mal, temos uma inteligência que busca sempre uma finalidade, e qual é a finalidade da minha vida. E tem também uma vontade, justamente, para controlar as suas emoções, os seus impulsos, os seus desejos. Isso é o que nos torna diferentes dos animais, caramba! Então, eu tenho uma riqueza interior imensa, há uma imensa dignidade. Então, é óbvio que uma relação sexual dentro de um ambiente pessoa com pessoa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela gera amor, ela gera um filho, ela gera, pois, vida, ela gera beleza. É lindo um amor sexual entre pessoas. Agora, reparem, o que aconteceu com toda esta, vamos dizer assim, deteriorização social, né, da despersonalização? Esse é o termo. Houve um projeto intencional de despersonalizar o ser humano. Quer dizer, vou tirar dele tudo que tem de diferente para torná-lo igual aos cachorros, tirá-lo igual às baleias, salvemos as baleias, sabe? Quando houve esse projeto de tirar da pessoa humana todo o seu lado espiritual, que é justamente essa relação que ele tem com Deus, a relação que ele tem com as pessoas, porque nós somos espirituais para ter relações, somos seres relacionais. Então, foi esvaziando o homem dessa riqueza imensa de sermos espírito. E depois fomos confundindo a alma, transformando a alma em uma questão meramente biológica, emocional, a neurociência, questões meramente técnicas e não também espirituais. Então, é óbvio que nós perdemos a nossa identidade, afinal, quem nós somos? Sim. E com uma relação sexual sem identidade, vira uma bestialidade. É É o que a verdade. gente percebe na nossa cultura do momento, quando a gente vê
relações sexuais as mais esquisitas possíveis. Ele não precisa nem entrar em detalhes aqui, né? A gente sabe o que a gente vê nas pornografias, né? De toda essa bestialidade que se vende e que as pessoas consomem. Na verdade, isso já é um demonstrativo muito claro de que houve um projeto provocado por alguém, de despersonalização social. Então, hoje, o sucesso da pornografia, a busca por tantos sites, a busca por tantos downloads, como a gente falou há pouco, é um resultado de uma pessoa que pensa um pouco, nós que somos educadores e buscamos um pouco a causa de tudo isso, qual é a causa de toda essa baixaria generalizada nos filmes, nas novelas? Hoje não tem uma série que eu abra que não tenha cenas de sexo, repara, Não, né? Então, consegue. quer dizer, por que está havendo tudo isso? É porque, de fato, houve ali um projeto construído por alguns poucos senhores que quiseram despersonalizar as pessoas para que justamente depois pudessem consumir com muito mais facilidade toda essa indústria do sexo, né? Acabamos de ver, né, os dados que eu acabei de expressar, acho que eu não cheguei a falar desse dado, mas eu repito agora. Vocês sabem quantos bilhões de dólares por ano a indústria do sexo fatura? 13 bilhões de dólares anuais. 13 bilhões. Então, eu vi uma estatística recente, eu acho que ele só perde da indústria bélica. Meu... O resto, então, óbvio que há um projeto de uns senhores malvados que não têm fé, que não querem acreditar que o ser humano veio de Deus, e, portanto, que não tem espírito e que não tem alma. Então, as pessoas acham que o mundo aqui é meramente material, que acaba tudo aqui embaixo mesmo. Então, é natural que haja um processo intencional de despersonalizar o ser humano. Então, de fato, conseguiram, né? Hoje, as pessoas não se sentem espirituais, as pessoas têm uma vida espiritual muito pobre, muito sentimental, né? Tem uma alma muito esquisita, porque não está bem conectada com esse espírito, então é uma alma que não se encontra, afinal, para que eu existo, afinal, para onde eu vou? Então a alma não tem respostas, então fica uma alma que só tem uma inteligência para fazer ciência, uma alma para produzir coisas, para produzir computadores, carros, foguetes, enfim, comida, etc., mas não sabe responder uma questão muito simples, que é, afinal, para onde eu estou indo? E quem me deu tudo isso? As pessoas não sabem responder essas questões. Então, naturalmente, quando uma pessoa se sente pouco espiritual e pouco anímica, quem vai dominar é a sua parte mais material, a sua parte mais corporal, a sua parte mais animal. Então, hoje, a gente vê jovens meramente animais que vão depois para um casamento meramente animais. Então, todos os relacionamentos são relacionamentos de meramente animal, coisa que não é o projeto original de Deus para o uso do sexo, né? Então, é lógico que entram aberrações, entram insatisfações, e as pessoas insatisfeitas porque não encontram o amor previsto na relação sexual, então começam a trair, começam a trocar, começam a brincar, porque, na verdade, virou um objeto de prazer como um fim em si mesmo. Como não tem a finalidade superior do amor, que a gente falava há pouco, a pessoa não encontra e não experimenta essa finalidade do amor, então, quando não se sente espírito, não se sente alma, então ele vai buscar o prazer sexual como um fim em si mesmo. E quando o prazer sexual vira um fim em si mesmo, ele se detona, ele se destrói, é autodestrutivo, como qualquer coisa, né? Você sabe que a comida, ela também tem prazer, né? A gente gosta de uma pizza, a gente gosta de um hambúrguer, a gente gosta de um bom, enfim, uma boa macarronada, de uma boa massa, mas reparem, a comida tem um prazer que Deus colocou, mas também não é para ser como um fim da vida, né? Ninguém vive para comer, né? A gente busca na comida, no prazer da comida, uma finalidade mais nobre, que por isso, né, ter saúde, ser forte, ter músculos, ter, enfim, condições de trabalhar, produzir, ser pessoa saudável, ser sadio. Isso é a finalidade da comida. Ninguém explica para um filho, vamos comer agora uma macarronada, porque dá muito prazer a macarronada. Ninguém explica assim, né? Mas, enfim, então, mais ou menos é o que acontece hoje com a sexualidade. Quando
o jovem não sabe que a finalidade do sexo é para chegar nesse amor mais nobre, nesse amor mais belo, né? E acha que então o sexo existe para um mero prazer, então, óbvio que ele acha que também a finalidade do sexo é ter o prazer do sexo, como a gente falava com a comida. Então, as pessoas vão buscando esse prazer como o fim da vida e acabam se autodestruindo muito rapidamente e acabam ficando até, sabe, insatisfeitos com uma coisa que foi feita para ser espetacular. É Então, a verdade. coisa que me dá mais pena é as pessoas que não têm felicidade sexual, que não têm o verdadeiro prazer sexual do amor. Isso é a finalidade última. Só tem o prazer pobre do animal do prazer sexual, que é uma coisa que depois cansa, depois passa logo e depois é efêmera como o prazer da comida. Então é tudo muito óbvio tudo que eu estou expondo, é tudo muito claro para minha cabeça. Agora, quando a pessoa não está educada a ser pessoa humana, ela tem dificuldade para compreender essa linguagem que eu estou expondo agora com toda a clareza. E demora para assimilar e demora até para se adaptar, porque, no fundo, lhe custa não controlar a sua vida sexual, como também nos custa não comer muito, como também nos custa não beber muito, como também nos custa não dormir muito, assim como todas as nossas paixões, nossos prazeres, nós temos por estarmos desregulados e termos sido mal educados porque não fomos educados como pessoas. Quem se educou e foi educado como pessoa, a pessoa consegue se educar na comida, consegue se educar na bebida. Hoje eu tive uma palestra no Porto Real, né? Até a casa com um parente, está lá no meu Instagram. Nós chamamos uma especialista em beleza para ensinar os nossos professores a se vestirem bem. Olha que interessante. E ele se mostrava exatamente isso, né? Só lhe interessa vestir-se bem quem quer ser pessoa, quem quer mostrar que tem uma interioridade, que tem uma beleza interior, que ele tem que se preocupar com o outro. Então, quando você se sente pessoa, você se sente com entusiasmo para você se vestir bem. Agora, quando você se sente animalizado, você fala, eu visto do jeito que tu quiser, tanto faz, e a pessoa acaba se vestindo mal porque não reflete a sua interioridade. A roupa reflete, sim, a nossa interioridade quando somos pessoas. E por isso gostamos de nos vestir bem e sentimos felizes quando nos vestimos bem. Muito bem, então, o que a gente pode concluir, desculpa essa resposta super longa, mas esse é o meu grande grito de que tenho falado para tanta gente, é que se hoje a sexualidade está sendo mal vivida na sociedade, isso já é um resultado de anos, de muitos anos, de um projeto que foi bem sucedido, do mal, de despersonalizar o ser humano. Então, Isso. quando você não se sente mais pessoa, a sexualidade perde a sua razão de existir. Então, tudo que vem por trás é uma consequência dessa desordem e desse projeto bem sucedido do mal. Isso, é verdade. É por isso que no começo, quando eu estava falando com um tema polêmico, professor, é porque geralmente para os pais nem sempre é fácil tratar disso com os filhos, né? Mas isso vai ser gerado justamente por isso que você falou, né? A gente não tem uma formação, né? A gente vai sendo bombardeado no decorrer da nossa vida, né? E aí, quando a gente se torna pais, educadores, a gente vai ter uma visão diferente, principalmente quando vai amadurecendo, né? Tendo uma espiritualidade, né? A gente vai buscando algo novo e tendo essa visão dentro do matrimônio, aí a gente vai crescendo, né? Nessa visão. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre é assim, né? Por isso que é interessante essa questão da cura interior dos pais, né? Primeiro, para se educar, para poder educar os filhos também. Porque a gente vem, nós fomos, a nossa geração é muito bombardeada, assim, também, né? Essa geração de agora, dos nossos filhos, eles estão massacrando, né? Mas a nossa geração também foi completamente bombardeada, né? É a geração, minha geração é a geração do El Chan, né? Minha geração é Sim, aquela geração que as crianças escutavam Mamonas Assassinas, via o domingo, era a televisão ligada, né? E ali era o show do domingo, né? Então a gente já vem, os pais já vêm com aquela, vão crescendo, né? Com uma visão que não é real do que é o amor, né? E à medida que a gente vai passando, né? Que o tempo vai passando, né? Pelo menos para mim, né? Durante o tempo que eu fui tendo uma experiência com Deus, né? Fui tendo vários processos de curas interiores daí, eu comecei a ter uma visão diferente do amor, mas não era assim, né? E é importante isso que você falou, porque a gente realmente precisa primeiro também ter essa consciência como pais
de que o amor não é isso que pregaram pra gente durante a nossa vida inteira. E isso é muito importante mesmo. Você foi no ponto correto, né? Hoje, quando você pesquisa para as pessoas o que é o amor, e as pessoas que amor é logo traduzido em sexo animal, como se o amor tivesse associado a um mero curtição mútua de prazer sexual. E isso não é o amor. Eu fiz um curso no Brasil Paralelo ano passado e está tendo muito sucesso, que é justamente para corrigir esse conceito. Eu tento trazer para as Uhum. pessoas que o amor é justamente o contrário, é uma atitude afetiva de me entregar a alguém, de tornar alguém feliz, de realizar alguém e me entregando totalmente, inclusive sexualmente, para que esse outro seja feliz e não ao contrário. Quando nós encaramos a nossa relação com alguém, é uma relação centrípeta de alguém que me dê alguma coisa que me satisfaça, é exatamente um processo inverso do amor, é um processo egoísta. Por Isso, isso eu digo que muitas vezes as relações sexuais hoje, nos casamentos, são relações de egoísmo mútuo e depois se desgastam, depois se cansam e depois acabam tendo até separações, e trações, porque na verdade a fidelidade dessa relação não foi encontrada, não foi experimentada, então óbvio que iria cansar um dia, como qualquer coisa que é feita pelo egoísmo. Então é muito bom que você de fato alerta as pessoas que só vai entender a busca pela boa sexualidade quando se recompõe, quando se reconstrói, né, o conceito de amor, porque se não se e constrói o verdadeiro conceito de amor, como a gente já dizia, que é o fim último do sexo, nunca vai se consertar a sexualidade. Então, ele alertou para um aspecto hiper importante, de fato, para consertar hoje toda a desordem sexual que está sendo vendida a milhões de dólares por ano, tem um passo prévio, que é educar corretamente no conceito de amor. E aqui vem uma outra temática que eu também sempre atrelo à sexualidade, que para educar bem na sexualidade e, portanto, não educar no amor, eu tenho que educar muito bem, quanto antes, a minha criança na afetividade. Esse é o grande tema. Eu sempre digo que as pessoas não têm problemas sexuais. As pessoas uhum. têm problemas afetivos mal Sim, orientados. Não foram educados desde os 3 anos, 5 anos, 7 anos, né? A educar, como eu faço no percurso, na primeira aula, que é Labirinto da Afetividade. Por que eu me preocupei nesse meu curso, o percurso, em começar logo de cara com esse tema? Porque esse é o grande tema do momento da educação. Hoje os pais não sabem educar os filhos nas suas emoções, que tem muitas emoções, medos, tristezas, raivas, invejas, ciúmes, uhum. e depois, na puberdade, sentimentos sexuais, né, de impulsividade sexual, e se a criança não foi educada desde pequena a dar a resposta adequada ao medo, filho, a resposta adequada a esse medo é você enfrentar a chuva, a resposta adequada. Esse sentimento do escuro, pois é enfrentar o escuro, essa é uma resposta adequada. Ela pode sentir o medo, mas o pai vai dando uma resposta adequada, uma reação correta para esse sentimento de medo. Assim também, quando a criança, aos 11, 12 anos, começa a sentir atração sexual pelo sexo oposto, a resposta adequada é dizer, filho, essa força que você está sentindo agora é para você justamente estar começando a buscar a tua futura esposa, a tua futura mulher que você vai se entregar, porque a afetividade sexual existe para você buscar, afinal, quem é? Quem é que eu tenho que amar? Quem é? É uma busca para fora, né? É uma emoção centrífuga. Afinal, quem é? Quem é? Então, é um movimento interessante, né? Tem um amigo meu que, quando era jovem, ele falava assim, João, não sei o que acontece comigo, mas eu amo todas. Eu amo todas. E eu falava, meu cara, não é que você ama todas, você tem uma emoção sexual normal de qualquer ser humano e você andar à busca qual é a tua cara metade, quem é que você vai escolher entre muitas opções. Você vai ter que escolher apenas uma e para toda a vida, porque o amor verdadeiro só é real quando é para toda a vida. Quando é só part-time ou é só por 5 anos, isso não é amor real, isso é egoísmo mútuo. Então, qual é que você vai escolher? E meu pai também dizia uma coisa muito didática, ele dizia, João, depois que você escolher a tua esposa, lembre que você vai encontrar 200 depois muito melhores que a tua própria mulher. É uma coisa muito sábia, né? Porque efetivamente é isso, né? A gente escolhe aquela que acha no momento a mais apropriada, aquela que de alguma maneira se complementa às nossas necessidades humanas, psíquicas e espirituais,
Mas depois, ao longo da vida, a gente vai encontrar outras mulheres muito melhores, muito mais atraentes, muito mais charmosas, muito mais bonitas, muito mais ricas. Mas pronto, não é ficar trocando de mulher que você vai se realizar, não. Você vai realizar apenas uma, porque a tua finalidade na vida é satisfazer apenas uma. E essa basta. E se você leva o amor verdadeiro e dar-se totalmente a essa outra, pronto, você será uma pessoa muito feliz nesse casamento. E é É, quando a gente encara o casamento, ao contrário, alguém que me satisfaça, alguém que me dê prazer, alguém que me preencha as minhas necessidades, pronto, então a pessoa está, ao contrário, está desvairada afetivamente. Então, a sim. criança precisa, por isso, desde cedo, aprender a dar a resposta adequada aos seus afetos, para que quando chega à puberdade, como eu dizia, aos 12, aos 14 anos, que era a quarta fase que eu ia expor logo em seguida, a criança está pronta para dizer assim, ainda não é o momento. Não, eu já sinto atração, já sinto impulso, eu já quero namorar, eu já quero pegar alguém, mas não é o momento ainda, porque ainda não estou pronto, eu não estou maduro no corpo, eu não estou maduro psicologicamente, eu não estou maduro até profissionalmente para sustentar uma família. Então, é óbvio que não é o momento de me entregar a ninguém, por mais que eu já esteja começando a sentir esse impulso. Então, repara, eu estou dando uma resposta adequada a um meu impulso sexual. Agora, quando não há essa finalidade de encontrar alguém que eu possa amar, e o amor verdadeiro, o amor Uhum. para sempre, onde a pessoa não sabe nem o que é o amor, mas sim, quando a pessoa já tem essa resposta pronta pelos pais, pela escola, então a pessoa sabe esperar. É isso, sabe esperar. Não é o momento. Já estou pronto, mas não estou no momento maduro, ainda estou verde, então tem que esperar amadurecer para que eu possa estar pronto para me entregar a alguém e abrir uma nova vida, uma nova família, etc. Então, isso tudo me parece tudo muito linear, muito simples, muito óbvio, mas obviamente isso é óbvio para mim porque eu vivo isso desde os 14 anos. Então, quando Uhum. a pessoa vive a sexualidade com toda essa naturalidade, com toda essa beleza, a gente expõe também com a mesma naturalidade e beleza que uma coisa é em si, né? Agora, quando a pessoa está muito envenenada, muito intoxicada e já perdeu a beleza do amor humano, é óbvio que isso tudo pode parecer até papagaiada, pode parecer até heresia, pode até parecer impossível, mas não é, gente. Eu quero que vocês acreditem que o amor humano, quando é vivido com toda essa naturalidade, com toda essa lógica que eu estou expondo nessa live de forma muito clara, muito simples, é óbvio que as pessoas vão viver isso muito bem, obrigado. E é isso que eu pretendo com o meu colégio, com os colégios que eu estou abrindo no Brasil inteiro, é que as pessoas aprendam desde pequena a educar na sua afetividade para que consigam alcançar uma maturidade correta. Tendo essa maturidade correta, vão alcançar uma identidade correta. Alcançando a sua identidade correta de quem eu sou e para quem eu tenho que amar, a pessoa se entrega finalmente ao seu amor da vida. Olha que coisa bonita. Ótimo. Muito bem explicado, professor. Ficou tudo muito claro mesmo, assim. Foi ótima a explicação. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta querendo saber sobre a questão do que é normal para uma criança, por exemplo, de 6 anos, que acha bom encostar as partes íntimas em alguém. Aí fala, eu gosto de me encostar em alguém porque eu acho bom. Como é que a gente pode ajudar uma criança? Porque tem a fase do desenvolvimento que a criança também começa a descobrir, né? O seu corpo. Sim. Como é que a gente trata uma criança assim? Então, quando eu tenho uma criança de 6, 7 anos, tem que os pais saber que ainda não tem sensualidade. Não tem. Por Certo. mais que a gente ache que tenha, não tem. Ele tem uma experiência nova, tem uma curiosidade nova, mas simplesmente a gente tem que ter filho, olha, isso não é o momento, isso não é o modo correto de você estar com alguém, isso não é a forma correta de você posicionar nesse sentido. E pronto, você dá uma explicação breve, curta, sem grandes moralismos, a criança logo muda, e ela não sabia que não era essa a forma correta de se comportar, de se encostar, ela simplesmente experimentou, gostou, mas isso não é masturbação, isso não é sensualidade, isso não é nada. Isso é uma nova experiência e você corrige a criança e a criança logo para. É interessante, ela logo para. Eu já vi isso na minha escola milhões de vezes, verdade, né? Tem algumas crianças que gostavam de ficar assim, na educação física. Por exemplo, lá a gente faz fila para tudo, né? Fila para comer, fila para subir escada, fila para entrar na sala. Então, nessas filas de crianças de 6, 7, 8 anos, é muito normal que uns fiquem se encostando nos outros. Então, pronto, o cara sente ali um certo prazer, porque isso faz parte da natureza, mas não é ainda uma malícia, uma sensualidade como nós adultos achamos, né?
Então, você simplesmente corrige e a criança logo para, e ela nem sabe por que que para. É assim mesmo, né? Já quando chega a puberdade, quando é 12 anos, 10, 12 anos, dependendo um pouco aí da menina, que é um pouco mais cedo, o homem, que depende também do temperamento, é, então aí você percebe sim que já é sim uma coisa mais da sensualidade, já nasceu ali os hormônios que estão pedindo prazer sexual. Então, óbvio, que aí você tem que saber explicar, como eu dizia agora, para a criança que não é o momento, que ainda é uma coisa que você tem que se guardar, porque isso foi feito como uma coisa muito nobre, mas que desperta nessa idade, para você se preparar. Você tem que se preparar para ser pai, então, justamente, você se prepara experimentando essas mudanças sexuais que vão dando depois esses sentimentos, esses prazeres, esses impulsos, mas é um preparo, como a gente prepara para as outras coisas, também está se preparando para ser astronauta, está se preparando para ser médico, a gente está se preparando, a gente também já gosta de fazer uma operação na formiga, a gente já gosta de fazer depois uma cirurgia na planta, a gente também tem uma série de sensações legais, mas também não é o momento agora de você começar a abrir ninguém como médico, você não está pronto para isso. E assim, outras coisas, né? Tem crianças que querem pular da asa delta, né? Com 12 anos, né? E uma mãe prudente fala, filho, ainda não, ainda é muito cedo, né? Ah, mas eu adoraria, eu sei que eu adoraria. Tem um menino lá no meu prédio que o pai é paraquedista, né, militar, né? E está sempre, pai, leva comigo, leva. Não, filho, você não tem idade para pular de paraquedas. Ah, pai, mas o senhor é paraquedista? Mas eu sou paraquedista porque eu sou militar e essa é a minha especialização. Mas você não, você vai esperar a vida que for necessária para você chegar lá e pronto. Então, pronto, assim como a gente tem explicações razoáveis para um paraquedismo, para um dirigir carro, para tomar uma cerveja, a gente também tem que explicar para as crianças que, olha, filho, esse prazer que você sente com a coisa sexual, você tem que se guardar, se proteger, porque ainda não é o momento de você usar desse poder que você tem para gerar uma vida que é uma coisa lindíssima e ainda por cima vai gerar muito amor e você vai ser muito feliz no relacionamento sexual com a sua esposa e tal. Então, quando você vai explicando dessa forma muito didática, você fala para ela, filho, eu sei que você vai ter sempre essa tendência, mas você tem que saber esperar, tem que saber se guardar. E quando você educa com esse sentido positivo, certo? Sem grandes moralismos, sem grandes, enfim, sempre falar de pecado, que isso é pecado, que isso é ruim, que isso é mal, que isso é feio. Não, quando você explica que é uma coisa que foi feita para você se dar, para você se guardar, para você, enfim, se aproximar dos outros, então a pessoa tende a esperar e tende a se dominar um pouco mais, mas volto a insistir, né? Diante desse bombardeio que você expôs, né? Que está aí em novelas, em filmes, em séries, em festas, em amizades ruins, a pessoa está sendo sempre tentada a experimentar esse prazer, como é tentada a comer, como é tentada a beber, como é tentada a fumar maconha, como é tentada a tantos outros prazeres ilícitos. Então, a criança está exposta a isso. E agora, quando tem uma boa formação e ela aprende dos pais e da escola, que esse prazer tem uma finalidade nobre, que não pode ser estragado, e a criança tem essa boa formação, em geral, a criança consegue superar essa fase mais difícil da adolescência e depois vai para a sua maturidade já amadurecida nesse tema. Agora, quando a pessoa, quando é jovem, não teve essa formação e foi se deixando levar só pelo prazer, sem lógica, um prazer burro, como eu chamo, porque é um prazer burro, né? Porque, na verdade, a pessoa vai buscar esse prazer, mas depois ela sente uma solidão, ela sente um certo vazio, porque, na verdade, o próprio organismo mostra que não foi feito o prazer pelo prazer. O prazer esperava alguma coisa, e aí não me deu nada. Você sabe que as mulheres é que sofrem mais isso nessas pré-relações matrimoniais, a gente sabe bastante sobre isso, né? Eu já conversei com muita menina sobre isso. Elas sentem uma tremenda frustração, porque elas esperavam que iam encontrar aquele amor dos seus sonhos e percebem que estão sendo muitas vezes usadas, percebem que foi instrumentalizada, e percebem que aquilo que esperavam naquele momento não trouxe aquela felicidade prometida, sabe? Então a pessoa fica meio frustrada. Tem gente que até depois tem problemas sérios na hora que vai casar, porque tem traumas do passado e tudo fica mal resolvido e tudo meio estragado. Então é terrível tudo isso. Tem que fazer um trabalho, às vezes, terapêutico para desintoxicar. Então, é importante que nós mostremos para as pessoas que, enfim, é possível, sim,
você dar uma boa finalidade para tudo isso, educar as crianças de forma correta, mas diante do bombardeio e da enganação que está aí, a gente tem que também mostrar para elas que tem que colocar os meios, que tem que lutar, como a gente tem que lutar para não comer, para não engordar, como a gente não tem que lutar contra a preguiça, para não ficar dormindo o dia inteiro em casa, a gente tem que lutar também contra esse impulso sexual sem lógica e autodestrutivo. É uma coisa que a criança consegue captar pela sua razão. Sim, é interessante. Uma outra coisa que me veio também, professor, por exemplo, minha mais velha vai fazer 7 anos. Então eu tive essa preocupação de educar, né? De ir atrás, de buscar, de estudar mais, ainda pequena, né? Mas tem pais que já estão com o filho já com uns 11, 12 anos, 13 anos, né? E eles não têm mais esse tempo de voltar atrás e começar a conversar como eu já penso e planejo conversar com a minha filha. E como esses pais podem ajudar? Porque muitas vezes os filhos já estão dentro, né, desse caminho da pornografia, já conversam com os amigos na escola. Às vezes eles têm até vergonha de conversar com os pais em casa, não se abrem, se trancam no quarto e você não sabe nem o que, é que eles estão lá fazendo. Como a gente pode ajudar esses pais de crianças, né, que já estão nessa fase da adolescência, indo para a adolescência? Então, né, eu costumo dizer que o pai ainda tem tempo, sim, com 11, 12 anos, ainda tem tempo de conversar tranquilamente com o filho sobre isso, num papo de amigo, franco, pai com filho, mãe com a filha, expor claramente, né, a conveniência, esperar, os cuidados que tem que ter, toda a questão, isso, né, das doenças que estão por trás, e também, como eu dizia, né, e saber expor a relação sexualidade e amor. Quer dizer, o pai tem toda essa assim, responsabilidade de clarear aos filhos nessa idade que estão justamente buscando esse amor, mostrar, filho, isso aí é para você guardar-se, é para você procurar a sua futura esposa, então se guarde, procure se proteger. E você sabe que qualquer criança na fase de 12 anos, eu tenho muita experiência sobre essa temática, a Sim, criança logo percebe que está errada se ver pornografia. Todo mundo sabe. Ninguém certo. diz que isso é normal, que isso é beleza, pode ver. Todo mundo percebe em si uma tremenda autodestruição. A pessoa sente dentro de si uma violência psicológica tremenda, porque tanto é que se fosse uma coisa super normal, todo mundo viria assim na boa, na sala de estar da sala, todo mundo ali, todo mundo, bacana, não, ninguém faz assim, né? Se todo mundo Ah, tem um pouco essa vergonha, se faz de escondida, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, é óbvio que até os 12, 14 anos, a consciência da criança ainda alarma muito facilmente, ela sabe que está errado, por mais que tenha a tentação de cair, porque dá prazer, como dá prazer a comida, o chocolate, o sorvete, o não estudar e ficar dormindo à tarde. A criança, a adolescência, ela é vulnerável a esse prazer imediato. Agora, volto a insistir. Se a criança for bem educada na infância, ela já está preparada para sofrer as privações e saber dizer não. Agora, então, você me pergunta, o que faz um pai que o filho já está assim? Pois tem que explicar a finalidade correta da sexualidade e preparar o filho para saber dizer não. É como a gente tem que preparar o filho para dizer não para sorvete, para a comida, para a moleza, para a internet, né? Tem gente que é viciada em jogo, né? Não consegue sair do computador. Tem gente que não consegue, enfim, ler um livro. Tem gente que não consegue pois ter amigos, não consegue sair de casa, então são aspectos, entre outros, que o pai, nessa fase da vida, ele tem que continuar formando o filho. O que quer dizer formar o filho? É fazer com que ele descubra, com a sua racionalidade, a beleza de tudo isso. Então, isso é que é educar uma criança, sabe? Eu sim. sempre estou muito contra achar que você vai controlar o filho pondo filtros, tirando o celular, vigiando, o que, que você está vendo, onde é que você teve, tudo isso não funciona. Né? A gente tem que acreditar que a gente tem uma natureza, como eu já dizia, racional e uma natureza relacional, feita para amar. Então, é óbvio que é isso que eu tenho que estar potencializando o meu filho com 10, 12 anos, a que ele, então, entenda intelectualmente que isso, de verdade, é o melhor para ele, e depois que ele descobre, depois ter uma capacitação
que é através da virtude, da temperança e fortaleza, controle do prazer, na comida, na bebida, no conforto, na diversão, e controlando para que ele consiga dizer não para o celular, não para o jogo, não para tal, e não para o sexo. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio psicológico, né? Então a criança consegue ganhar o autodomínio. O que é o Sim. autodomínio? É um controle racional dos impulsos que ele sente, seja Olha, sexual, seja comida, seja bebida, seja dormir, seja jogar bola, seja. Enfim, tem gente que é viciada em jogar bola. Né? Isso está errado, sabia? Ah, meu filho joga bola todo dia. Isso está errado, você sabia? Ah, mas os pais acham que é legal, é esporte. Não, mas é uma coisa que ele está buscando um prazer esportivo acima das suas necessidades. Então, um menino que joga esporte, joga futebol todo dia, o pai não sabe que está preparando ele para um menino viciado em pornografia, né? Porque é uhum, exatamente o mesmo processo, né? O organismo se condiciona a buscar prazeres sim, materiais imediatos que o teu cérebro sempre vai pedir mais, a tal da dopamina, que todo mundo sabe muito bem o que é isso, né? Que é nossos mecanismos neurológicos começam a pedir sempre prazeres mais poderosos. Por que tem sim, gente que depois de um certo esporte normal começa a entrar em esportes radicais, como asa delta, como enfim, né, excursões malucas de subir montanhas, é porque aquilo é a única coisa que satisfaz o garoto. O resto já é meio chato, que já não produz tanto barato, aqui já está meio que viciado, né? O seu estado enfim, de satisfação já está limitado. Então, é importante que os pais com 11 anos eduquem as crianças na sua finalidade correta, para que descubram a finalidade correta da coisa e depois ensinem a lutar, colocando os meios que existem, como a gente dizia, lutar contra a preguiça, lutar contra a moleza, lutar contra a vaidade, lutar contra a gula, lutar contra a ambição, lutar contra tudo que a gente tem que lutar dos nossos vícios capitais, que é a minha quarta aula do percurso, que você irá assistir na semana que vem, e sim. você vai educando a criança, então, a ter um autodomínio sobre si. E depois, quando chega um pouco mais velho, quando a coisa está muito mais descarada, que é assim, 16 anos, 17 anos, né? Aí o pai, de fato, não tem muito mais o que fazer, senão aconselhar, dar bom exemplo, aconselhar, dar bom exemplo e deixar a pessoa assumir as consequências das suas ações. Isso é uma coisa que os pais têm que entender, que não vão controlar mais a liberdade dos filhos. A liberdade agora é deles. Então, eles vão ter que assumir as consequências. Se engravidar, engravida, você vai ter uma vida desgraçada, vai ter que conduzir um filho, às vezes, que você não desejava, e vai ter que, muitas vezes, suportar um orçamento com 2 famílias, 3 famílias. Você quer esse filho? Legal? Então, assuma depois, porque você é livre e responsável. Então, os E, pais, desde os 16, 17 anos, já tem que educar a pessoa a assumir a própria responsabilidade na vida. É assim que se educa um filho. Não adianta. Você acha que a gente vai controlar hoje um filho controlando o celular, controlando a festa, controlando os amigos, controlando os ambientes que eles estão? Isso é impossível, concorda comigo? verdade. A pessoa é livre e responsável e o pai, a partir dos 16 anos, tem que jogar essa carga para cima do filho e assumir, e ele vai assumindo a responsabilidade. E depois, o pai, quando percebe que o filho se porta mal, ele tem que deixar o filho pagar a conta. É isso aí. É incrível, né? Porque esse é um ponto muito interessante, né? Que eu vejo assim que muita gente manda para você caixinha de perguntas perguntando sobre pessoas mais velhas, né? Sobre filhos mais velhos, né? Eu vejo também a preocupação dos meus familiares com filhos mais velhos, né? E eu vejo assim que realmente não existe também essa educação de pensar que essa criança já não é mais uma criança, né? E quer continuar com a criança sendo criança, quando não é mais. Não é mais. Isso mesmo, a gente tem que cair na real. Olha, senhor pai, agora o seu filho, a vida está com ele, e você tinha uma missão de formá-lo, eu sempre digo, até os 12 anos. Até os 12 anos, o pai pode fazer o que ele quiser com o filho, podar, proibir, castigar e tal, porque até essa fase ele está pronto para ainda a se amoldar. A partir dos 12 aos 14 já começa a ter que ir soltando aos poucos a pipa, né, como eu digo, soltando a pipa devagarzinho. Chegar aos 16, 17 anos, filho, agora a vida é tua, bem-vindo ao mundo, bem-vindo, a vida é tua. Isso faz sofrer muitos pais, porque os pais se sentem responsáveis por esses fracassos, mas eu falo, não, você não é fracassado, o seu filho é livre, ele que usou mal da sua liberdade. A liberdade humana é um mistério, né? Por que as pessoas escolhem tão mal as coisas? Ninguém sabe explicar por quê, né?
mesmo pessoas muito boas e santas acabam usando mal da sua liberdade, então muito mais as pessoas que não foram bem informadas, mas é que está o mistério da existência humana, porque Deus nos tornou livres. Isso que Então, eu ia é que ele sabe que esses poucos que usarão bem da sua liberdade são os únicos que conseguirão amar de verdade, né? Os outros não. Olha, professor, eu não tenho como agradecer, não tenho palavras para agradecer, né? Essa live de hoje, assim, foi um presente para todos nós, tenho certeza aqui. E teria inúmeros assuntos para conversar. Pois Inúmeros, é, inúmeros. a temática é muito longa, né? Mas você vê, a conversa é muito fácil de mim, né? Eu tenho pensado muito sobre esse tema, eu tenho sofrido muito sobre esse tema. Quando você me convidou para fazer a live, eu falei, não, esse é um tema predileto meu, porque eu vejo que os pais não são muito conscientes disso, os pais não acordaram para esse problema, né? E aí, pronto, a indústria do sexo vai faturando mais bilhões por ano, aumentando os sites pornográficos por ano, já tem 800 milhões de sites, é absurdo, né? E pronto, a vida continua, a cultura continua sendo animalizada, e as pessoas continuam sofrendo bastante com essa problemática, mas eu acho que o meu papel aqui, seu, né, é também estarmos despertando para as pessoas desses problemas. Eu fui tudo muito claro, muito evidente. A pessoa que assistir essa live e ela fizer um estudo racional e sincero, vai ver que tudo tem uma lógica profunda. Isso. Agora, a pessoa tem que querer, se a pessoa quer continuar animalizada, então, bem-vindo ao mundo animal. Eu quero continuar a ser uma pessoa humana muito feliz e realizada. Então, essa aqui é a nossa postura mais correta como educador. É não ficar ansioso porque as pessoas estão errando, ansioso porque as pessoas estão escolhendo errado. Não, a gente tem que expor e agora a pessoa que escolha. Esse é o papel do educador, né? E eu fico muito tranquilo e vou dormir agora em paz, porque eu estou fazendo o meu papel como educador de despertar as pessoas para a sua própria responsabilidade. As Muito escolhas de cada um determinam o seu futuro, né? As escolhas de cada um é que vão determinar a sua própria realização. Isso aqui é o que a gente tem que educar. A realização depende das minhas escolhas de hoje, daqui a amanhã e daqui a 5 anos. O que eu faço hoje de bem ou mal vai determinar o meu futuro. E é assim que eu educo uma criança. Enquanto você não entender isso, você não entendeu o que é a liberdade humana. A liberdade humana é uma coisa que vem de dentro, não é uma isso. coisa que vem de fora, não é uma coisa que vem impositiva. Né? Isso é para não entender o que é a liberdade. Então, eu sou um grande defensor da liberdade interior. Ela vem pela percepção do bem Sim. e pela conquista prática desse bem, através da virtude, através da luta e através da graça de Deus, que são os recursos sobrenaturais que Deus nos deu e de sobra para a gente vencer nessa luta e conquistar essa liberdade interior. Então, o homem pode ser tremendamente livre se estiver unido a Deus, tem espírito, uma alma bem sadia e um corpo muito controlado pelo espírito e pela alma. Então, quando o espírito e a alma estão dominando o corpo, então a sexualidade está totalmente resolvida. E está Isso. dentro, integrada à pessoa humana. Olha que legal, o prazer tem que estar integrado a essa pessoa humana completa. Então, pronto, aí não há problema de sexualidade, Isso. desvios afetivos, nada acontece, tudo é normal, tudo é sadio, tudo é belo, tudo é maravilhoso. E é E isso que a aí, gente tem que mostrar para as pessoas. A sexualidade, ela se resolve quando você se forma muito bem como pessoa. Então, tudo fica resolvido. isso. E aí acaba que você acaba sendo. Você se resolve com tudo. Tanto a sexualidade homem-mulher, quanto a sexualidade, relação homoafetiva ou não. Você se resolve com tudo, né? Porque você é uma pessoa integrada, você já aprendeu desde o início da sua vida tudo que você foi feito para ser, né? Qual foi o porquê de você ter sido criado, né? Então, isso daí já vai ser algo que já vai também para outras partes da educação da criança, né? Quando eu digo que o meu colégio de Portugal é uma tem um método da educação personalizada, as pessoas pensam, que então a escola educa só em função do ritmo de cada um, respeita muito a singularidade de cada um, temperamento, etc. Separa meninos e meninas, porque cada um aprende diferente. Fala isso, exatamente isso. Mas eu digo, mas é muito mais do que isso. No Isso, fundo, eu quero, através do colégio, que a pessoa se forme como pessoa mesmo. Que sim. no final do ensino médio ela se sinta integrada nesse corpo, nessa alma, nesse Bom, espírito, que a sua identidade esteja totalmente clara, afinal eu já sei quem eu sou, afinal para que eu existo, qual é o meu projeto de vida. Então a minha liberdade, ela desperta, já sei o que eu quero da vida, já sei quem eu tenho que amar, quem eu vou me entregar, e a minha sexualidade vai se integrar a esse projeto de vida. Então eu muito. vou ser muito feliz na minha sexualidade. É Então, isso. pronto, é um projeto bem sucedido.
Quando eu vejo pessoas vivendo a sexualidade errada já com 12, 14 anos, é que já tem um fracasso nesse projeto como educação como pessoa. Então, é educação despersonalizada. É o que está havendo hoje nas escolas, uma educação despersonalizada. Olha, uma expressão que nasceu pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha pensado nisso. As escolas hoje vivem uma educação despersonalizada. Então, não estão formando pessoas. Então, dentro dessa educação despersonalizada, a sexualidade é mal vivida, então não é compreendida, então é tudo esse absurdo que está aí. Sou bi, sou tri, sou trans, essas confusões todas. Dentro de uma educação despersonalizada, tudo tem uma lógica incrível. Olha que legal isso aqui, foi uma descoberta que eu acabo de fazer. Tá vendo como as lives são boas? É verdade. E a pessoa não se, quando a pessoa não se vê como um único, como um ser humano, né? Isso, É que não vai se encontrar. Então ele vai achar que é qualquer coisa. exatamente isso. Vamos parar então, Vamos, Bruna? porque senão a gente não para de conversar. Porque É, eu falo muito, pronto. A gente vai ficar Foi aqui. muito legal, eu me senti muito feliz, porque, sabe, quando você consegue comunicar de forma linear, de forma simples, de forma natural, de forma clara, quem assistir essa live com seriedade, passar para outras pessoas, para que querem entender o problema da sexualidade do momento atual, da cultura do momento atual, está muito clara, muito explícita, e não é que eu seja um grande gênio, não, eu sou um cara que sabe expressar com simplicidade o óbvio, né? Isso é É um tudo óbvio. dedo. As pessoas têm que falar do óbvio, e eu falo do óbvio, é famoso o rei tá nu, o rei tá nu, né? Não adianta, né? Por mais que as pessoas queiram ocultar, não, o rei tá nu, cara. Então, a coisa está muito clara, né? Vou te contar uma última história, só para a gente fechar a nossa live com uma certa comédia, né? Chegou uma mãe para a filha, perdão, chegou uma filha para a mãe e falou, mãe, o que quer dizer ser virgem? Minha mãe abriu assim o olho e falou, ai meu Deus, então vem cá, vamos conversar. Aquela solenidade, aquele medo. E aí a mãe começou a explicar a virgindade, a perda da virgindade, a primeira relação e tal. Aí a filha falou, mãe, tinha coração para você me explicar por que, que o azeite chama virgem. Era a marca do azeite, né? Ela não estava nem aí com o que a mãe estava explicando, né? Mas a mãe já levou tudo aquilo para uma super seriedade, para um super moralismo e tal. Da mãe, a cabeça. Isso, e então, pronto, a gente tem que ser mais simples, pô, mais linear, as nossas explicações são simples, a beleza da sexualidade é linda quando é bem vivida e bem explicada, quando não, tudo bem, as pessoas acabam estragando uma coisa lindíssima e santa. Então, essa live possa ajudar muita gente a descobrir a beleza da sexualidade. Amém. Muito obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tenha uma ótima noite. Deus abençoe a sua missão, né, como educador. E vamos continuar acompanhando aí. Vamos continuar. Isso, e a gente se encontra nas nossas aulas, né, no percurso, né, na próxima aula. Quero vocês de novo ao vivo. Você, se o meu bebê não nascer daqui para lá, que eu já tô quase para ganhar neném. Ai, meu Deus, não vai não, não vai não. Eu vou assistir, vou continuar assistindo as aulas. Um abraço e essa live vai ficar gravada, né, no seu perfil. Depois eu vou Tá, salvar no pai e eu mando para vocês. tá bom. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.